Paz do Senhor, irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus por esta noite, essa oportunidade de estarmos aqui para juntos podermos adorar o nome do Senhor. Graças a Deus. Sem perda de tempo, meu irmão, eu gostaria de convidá-lo, você que trouxe sua Bíblia, a abrir comigo no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Graças a Deus, irmãos, que nos dá vitória em Cristo Jesus. Muitas são as lutas, as provações, mas maiores são as vitórias. Amém. Amém? Amém. Aleluias. Maiores é o Senhor que está conosco do que aquilo que está no mundo. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus 17. Quem contou diz amém. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Diz assim, meus irmãos. Mateus 17, versículo 1 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo na nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Amém, meus irmãos? Até aqui, feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, a Tua casa, Senhor, e o nosso objetivo nesta noite, Senhor, é de glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, ó Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, Tua palavra, Senhor, ó Pai, que é viva, que é eficaz. Aleluia, Jesus. Senhor, aqui está a minha vida, Senhor. Me apresento diante do Senhor como um canal, Senhor, de bênção nas Tuas mãos nesta noite. Sem Ti nada sou, Senhor, sem Ti nada posso. Mas me coloco, Senhor, ao Teu serviço para a glória e honra do Teu nome. Senhor, abençoa a Tua igreja, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que esta palavra possa fluir nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que é o Consolador, aleluias, possa ministrar, Senhor, ó Deus, segundo a Tua vontade. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha a ser pregada de acordo com a Tua vontade. Espírito Santo do Senhor, visita a nossa alma, visita o nosso coração. Tira toda a inquietação, toda a perturbação, toda a preocupação, ó Deus, caia por terra nesta hora. Ó Deus, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, em o nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.
Podemos assentar, meus queridos? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu estava lendo esta palavra esses dias e eu senti que o Senhor falou comigo. E eu quero, irmãos, partilhar com os irmãos desta mensagem que se encontra nesta palavra. O texto, meus irmãos, que nós lemos, muitos irmãos já conhecem, diz que certa feita, então Jesus toma 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os leva-os em particular a um alto monte. E Lucas, meus irmãos, ele vai além, ele diz que eles foram ao monte com o intuito de orar. Eles estavam ali orando, buscando a face do Senhor nosso Deus. E quando de repente, meus queridos, a palavra nos diz que Jesus então se transfigurou diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia. E de repente, meus irmãos, aparece então Moisés, como que numa visão, e Elias começa a conversar com o Senhor Jesus. E meus irmãos, os discípulos ficam estarrecidos. E ali Pedro, então, meus irmãos, ele diz para Jesus: olha, Senhor, é bom que nós estamos aqui. É bom nós estarmos aqui, porque nós podemos fazer 3 tendas, ou 3 tabernáculos, conforme diz alguma versão. Uma será para o Senhor, uma será para Moisés, e a outra será para Elias. Mas quando, meus irmãos, ele ainda está falando, uma nuvem então os envolve. Aleluias! E a Bíblia diz que de dentro desta nuvem sai uma voz, ao qual diz: este é o meu filho amado. Aleluias! Quem que falou essa voz, meus irmãos? Deus. Aleluias! Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, meditamos juntos nesse texto que nós lemos nesta noite. Estavam os 3 discípulos, e ali, meus irmãos, como que de uma forma ímpar, aparece então Moisés e Elias. E eu falo ímpar, irmãos, porque você não vê em nenhuma outra passagem falando novamente que isso aconteceu. E meus irmãos, se vocês forem conversar com alguém que é espírita, irmãos, o foco deles, a mensagem, irmãos, fundamental deles está nesse texto, onde que ele diz que Jesus se transfigurou, e ali Moisés, que outrora já havia morrido, e Elias, que não morreu, mas que ele foi arrebatado ao céu, aparece falando. Mas, meus irmãos, nós vemos que aqui, aleluias, de uma forma gloriosa, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, de uma forma, irmãos, especial. Então irmãos, que Jesus, quando ele sobe ao monte, ele leva 3 dos seus discípulos, ele escolheu, e quando eles descem, ele diz para ele: olha, vocês não falam da visão para ninguém. Então, meus irmãos, de uma maneira especial, ali Deus querendo mostrar a sua glória, aleluia, que estava sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E quando, meus irmãos, Pedro, ele então vê aquilo, ele então, meus irmãos, se gloria, e ele diz: olha, Senhor, nós vamos fazer 3 tendas. Irmãos, para que serve uma tenda? Para que se constrói uma tenda? Uma tenda, meus irmãos, quem está dentro de uma tenda é porque ele quer proteção do sol, proteção da chuva. Aquilo que está dentro da tenda, irmãos, está guardado. Não é assim, pastor? Quando os irmãos que aí gostam de pescar vão passar a noite na beira do rio, levam as barracas. Por quê? Porque certa hora da noite deixam ali as varas armadas, e os pernilongos são tanto que eles, não é, Natanael? Entram para dentro daquela barraca, quer dizer, eles
estão guardados, estão protegidos. E assim, meus irmãos, o texto, meus irmãos, conforme, irmãos, o Senhor me falou. Irmãos, Pedro, quando ele estava dizendo: olha, Senhor, é bom nós estarmos aqui, nós vamos fazer 3 tendas. Nós vamos então proteger ao Senhor, a Moisés e a Elias. Ou nós vamos guardar ao Senhor, a Moisés e a Elias. Irmãos, o que Moisés simbolizava? Moisés, irmãos, simbolizava a lei. Moisés, irmãos, todos os irmãos sabem que a lei foi dada por Deus através do patriarca Moisés. Mas, irmãos, fala de Elias. Elias foi um dos profetas, representava aqui, meus irmãos, os profetas. Então Pedro, meus irmãos, porque nessa época ainda, irmãos, eles guardavam a lei. Aleluias. Então ele falou: olha, Senhor, nós devemos guardar a lei, como se ele estivesse dizendo: Senhor, nós temos que guardar a lei, que representava Moisés, e as profecias. Mas quando, meus irmãos, ele ainda falava, apareceu então uma nuvem, aleluia, gloriosa, e o rosto de Jesus brilhava como o sol, aleluia. Você já tentou olhar para o sol, irmão, alguma vez? A gente não consegue. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas então daquela nuvem sai uma voz, a voz de Deus, e diz: olha, este é o meu filho amado, aleluias, em quem eu tenho prazer. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, Deus estava ali querendo dizer para Pedro e para os seus discípulos: dos 3, entre a lei, entre as profecias, vocês devem ouvir a Jesus Cristo, aleluia. Ele é o meu filho amado, nele está toda, aleluias, tudo, irmãos, aquilo que nós precisamos. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, hoje as pessoas ouvem tantas coisas. O que nós estamos ouvindo, irmãos? Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. E a quem estamos ouvindo? Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, quantas coisas têm adentrado no meio da igreja moderna. Irmãos, eu não sei, meus irmãos me perdoam se eu estou ficando velho, se eu estou ficando chato. Mas, meus irmãos, baile com Cristo, balada gospel, irmãos, barzinho de gospel, e as pessoas estão entrando desenfreadamente. Ah, é gospel, então Deus está. Não, meus irmãos, não é bem assim, meus irmãos. Nem tudo aquilo que me diz Senhor, Senhor, ele estará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. E as pessoas, meus irmãos, não têm o capricho de examinar a palavra e ver se aquilo que estão dizendo condiz com as santas escrituras. Jesus disse: examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Deus estava dizendo: olha, vocês devem ouvir a Jesus Cristo, aleluia, ouvir a sua palavra, porque a palavra do Senhor, irmãos, a Bíblia Sagrada é o próprio Jesus Cristo, aleluia. Lá em João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, aleluias, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O que é verbo, meus irmãos? É a palavra. Jesus, ele próprio é a própria palavra. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. E nós lemos, irmãos, lá em Romanos 10, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Ouvir, irmãos, é muito mais do que escutar. Ouvir é você estar atento, é você aceitar, é você acatar, aleluias, aquilo que você está ouvindo. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Hoje, meus irmãos, eu confesso para os irmãos
que eu fiquei por alguns minutos ali triste, irmãos, e meditando e pensando, e até alguém que passava perguntou: o que está acontecendo? Irmãos, eu comecei a ver ali algumas reportagens, estava trabalhando, e ali então havia um televisor ligado, e começou a passar no jornal, irmãos, quantas pessoas hoje, irmãos, por esse Brasil, e por que não dizer por esse mundo afora, milhões e milhões de pessoas saíram pelas ruas, irmãos, em procissão, aonde a palavra diz, irmãos, que nada sabem aqueles que saem em procissão e conduzem as suas imagens de escultura e rogam a Deus que não pode salvar. Está na Bíblia, Isaías, se eu não me engano, 44 ou 45, versículo 20. Então o que é isso, irmãos? Estão errando, por quê? Porque não examinam as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Uma coisa, irmãos, é errar por não conhecer, e outra coisa, irmãos, é não querer saber, é não querer aprender. Está bom do jeito que está, e as pessoas, irmãos, vão aceitando por goela abaixo. Irmãos, não param, irmãos, para pensar: mas como que surgiu isso? Como que aconteceu esse movimento? Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. E às vezes, meus irmãos, nós queremos ficar quietinhos, porque é muito mais cômodo para nós do que falar a verdade. Mas Jesus, Deus, nos chamou, irmãos, para que nós possamos proclamar a Tua palavra. Aleluias, amém, irmãos? Amém. E para dizer, irmãos, às pessoas que elas estão equivocadas, que estão erradas, porque é a palavra do Senhor que deve nortear a nossa fé. Aleluia! É a palavra do Senhor. Deus, a voz que saiu da nuvem, não falou: olha, vocês devem ouvir a Moisés, vocês devem ouvir aos profetas, mas vocês devem ouvir a Jesus Cristo. Aleluia! A sua palavra, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantas pessoas, irmãos, que estão fundamentando a sua fé em uma profecia. A pessoa tem uma revelação, irmãos, e ele fundamenta, irmãos, a sua fé naquilo. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Por exemplo, irmãos, quero ir além. Esse rito de Corpus Christi, essas procissões, aconteceu, meus irmãos, pela primeira vez no século XIII, quando um certo Papa, então, irmãos, tal de Urbano IV, ele então recebeu de uma freira que se chamava Juliane ou Juliana, e ela então, irmãos, diz que numa visão Jesus havia cobrado dela de que o movimento da Eucaristia devia ser melhor ou mais propagado, devia haver um destaque. Então ele, irmãos, como era um Papa, ele então decretou aquele dia que haveria uma procissão e que eles ali sairiam em procissão até a catedral. E de lá para cá, irmãos, todos os anos é se comemorado isso. Agora eu pergunto para os irmãos: isso está na Bíblia, irmãos? Então, meus irmãos, o que está na Bíblia não está, irmãos, é revelação, irmãos. E como eu disse, nós não podemos fundamentar a nossa fé, irmãos, em visão, irmãos. Aleluias. Por isso que tem muitas pessoas desviadas, porque vai na igreja, irmãos, às vezes está passando por um momento de necessidade, e às vezes recebe nem uma profecia, uma profetada, e ele se alegra por um instante, e ele fica ali, irmãos, mas ele não tem raiz. É como a semente jogada entre pedras, nasce, mas como não tem raiz, ela seca. E vão passando-se os dias e aquilo não se cumpre, porque não foi Deus quem falou, porque a sua fé não estava firmada na palavra de Deus, mas numa simples profecia. E ele vai se desanimando, e ele vai, irmãos, minguando a sua fé. Mas, meus irmãos, aleluias, a palavra de Deus para nós nesta noite, aleluia. Igreja do Senhor Jesus Cristo, ficai atenta, ouvi, abri os ouvidos, irmãos, aleluia, e ouvi
ouvir a palavra do Senhor Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, é um alimento para a nossa alma. Assim como você precisa do alimento sólido para se manter em pé, e se não comer você não aguenta, nós precisamos de nos alimentar da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Irmãos, quantas coisas surgindo, quantos movimentos, irmãos, vamos ficar com a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Não podemos, irmãos, firmar a nossa fé em uma denominação. Não podemos, meus queridos, firmar a nossa fé em um homem, em um pastor. Porque, irmãos, o pastor hoje está aqui, amanhã ele pode não estar mais. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos de estar com a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Aleluias. Louvado é o seu santo nome. Com a fé firmada em Jesus Cristo. Não podemos, meus queridos, firmar a nossa fé nos nossos próprios entendimentos. Aleluia. Naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, porque temos hoje, amanhã não podemos ter mais. Aleluia. Mas Jesus Cristo, Ele permanece para sempre. Louvado seja o seu santo nome. Aleluias. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluias. Oxalá, irmãos, que o Senhor olhasse do céu para nós e dissesse esta palavra: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Às vezes, meus queridos, nós falamos: eu estou feliz, estou contente com o Senhor. Mas nós também precisamos de pensar que o Senhor deve estar contente conosco. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluias. Irmãos, e não precisa de inventar tanta coisa. As pessoas querem enfeitar, querem, irmãos, arrumar jeitos e fazer tantas coisas, irmãos. O que nós precisamos de fazer é seguir a palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém. Aleluias. Eu não posso, meus irmãos, ter uma revelação e chegar aqui e falar: ó pastor, ó conselho, nós temos que pôr aqui agora um véu ou um lençol, e toda quinta-feira os irmãos vão ter que passar por baixo. Por quê, irmãos? Porque isso pode ser uma ilusão minha, não está na Bíblia. Então, irmãos, se eu tenho uma revelação e ela não condiz com o que a Bíblia diz, irmãos, então não é de Deus. Porque Deus, irmãos, não fala uma coisa e outrora fala outra. Aleluia. Deus, Ele fala uma coisa para você, irmã, Ele fala a mesma coisa para você, meu irmão. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. A balança do Senhor, ela é uma só. Aleluia. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, os discípulos, quando eles ouvem esta voz, a Bíblia diz que eles, tomados de grande medo, eles caíram, irmãos. Aleluia. A glória foi tanta, o poderio do Senhor Deus, que eles não suportaram, eles caíram. E Jesus Cristo, irmãos, quando vê eles naquela situação, ele se aproxima, toca-lhes e diz: erguei-vos e não temais. Aleluia. Então eles, se levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus Cristo. Moisés não estava mais ali, Elias não estava mais, mas Jesus Cristo permaneceu. Aleluia. A ninguém viram, senão a Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, por que Deus, Ele permite que isso aconteça? E os irmãos prestaram atenção, que eles têm a visão. Então, Pedro, ele faz ali o seu raciocínio, e ele então diz que eles deviam fazer tenda,
Ele ouve então a voz do céu que não devia fazer, porque ele devia ouvir tão somente a Jesus Cristo. Eles caem, e quando eles se levantam, não está mais ali o Moisés e o Elias, mas Jesus Cristo está, aleluias, irmãos, porque Jesus Cristo deve ser o fundamento da nossa fé. Aleluias. Moisés, irmãos, ele veio e por ele foi dada a lei. Aleluias. E a lei perdurou por muito tempo, até o dia em que Jesus Cristo veio a este mundo e morreu na cruz pelos nossos pecados. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Então podemos dizer, irmãos, que a lei cerimonial, que consistia na matança de animais, que consistia, irmãos, ali no derramamento do sangue de animais inocentes, eles não precisam mais, porque Jesus derramou uma única só vez o seu sangue, aleluias, para remir toda a humanidade. Louvado é o seu santo nome, aleluias. Irmãos, nós vemos que outrora, principalmente no tempo, irmãos, ali que o povo estava prestes a, irmãos, ser transportados para a Babilônia, e depois, e quando voltaram ainda, irmãos, perpetuou ali por muitos tempos, então, irmãos, ali o ministério dos profetas. Não que haja passado, irmãos, porque eu creio, irmãos, e é de Deus, que ainda há profecia, que é realmente Deus no nosso meio. Mas, irmãos, precisamos de ter um cuidado especial com profecias. Como eu disse e torno a repetir, não podemos fundamentar a nossa fé em uma profecia. Aleluias. A Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom. Você retém, examina. Se for de Deus, irmãos, uma prova que é de Deus é que ela se cumprirá. Amém. Se ela não se cumprir, irmãos, foi palavra jogada ao vento. Pessoas que querem aparecer, se promover, irmãos, achando que o Evangelho seja causa de ganho. Mas nós, irmãos, pela luz da palavra do Senhor nosso Deus, devemos, irmãos, aleluias, nos voltar para a sã doutrina, a palavra do Senhor nosso Deus, escrita, aleluias, na verdade pelos homens, mas inspirada pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Aleluias. A nossa fé, irmãos, tem que estar fundamentada na pessoa bendita de Jesus, na sua palavra. Aleluias. É ela que vai nos dar a direção certa, o rumo certo, irmãos, por onde nós devemos andar, aonde nós devemos pisar, aonde nós não podemos entrar, aonde, irmãos, os ambientes que não agradam o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, aleluias, a regra de conduta e fé para o cristão se chama Bíblia Sagrada. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. O resto é blá, irmãos. Aleluias. Amém, queridos? Amém. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, confesso para os irmãos que eu fiquei temeroso de compartilhar com os irmãos desta palavra. Às vezes, meus irmãos, as pessoas não entendem, ou às vezes interpretam de uma forma, não vou dizer que errada, mas talvez equivocada. Mas, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra ela tenha efeito na sua vida. Amém. Aleluias. Que nós possamos, irmãos, os dias são maus, irmãos, e vai surgir tanta coisa aí para frente, irmãos. Precisamos de ter o cuidado, irmãos, de examinar as Escrituras, e pedir entendimento dos altos céus para saber se provém de Deus ou não, irmãos. Porque, irmãos, caminhos são muitos, mas Jesus disse que Ele é o caminho que conduz ao céu. Amém. Eu sou o caminho, e não um dos caminhos, como querem dizer alguns. Ele é o caminho, o único. Só existe um caminho. Se você quer ir ao céu, irmão, se você quer um dia, aleluias, entrar nos céus, receber a coroa de glória,
Nós temos que entrar por esse caminho, e o caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E aqui estão os fundamentos da nossa fé. O que nós precisamos, irmãos, está aqui. Aleluias. Que nós possamos, irmãos, não deixar ser ludibriados por qualquer vento de doutrina. Quantas pessoas, irmãos, milhões de pessoas, estão, irmãos, adentrando por um caminho e estão confiando em outras pessoas. E como eu disse, talvez não sabem, Deus os julgará. E alguns até sabem, mas querem seguir por um caminho mais cômodo, um caminho que é mais largo, que é mais espaçoso. Mas a Bíblia diz que o caminho é estreito. Aleluias. E poucos são os que entram por ele. Meu irmão, você que está aqui nesta noite, você tem a oportunidade de entrar por este caminho. É estreito, mas é o caminho verdadeiro. Aleluias. Peça um entendimento para Deus, busque de Deus, e Deus vai continuar falando com a sua vida. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos aonde você está. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Senhor, ó Deus e Pai. Meu Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, conforme o Senhor ministrou o nosso coração, nós partilhamos nesta noite com os irmãos, ó Deus. Senhor, ó Deus, sabemos que os dias são maus, Senhor. Quantas trevas, Senhor. Quantas coisas profanas, Senhor, querendo parecer ser o santo. Aquilo que é errado, Senhor, querendo parecer ser o certo. Meu Deus, mas nós cremos na Tua palavra, meu Pai. Nós cremos no único caminho que é o Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, ó Deus, se alguém aqui no nosso meio, ó Pai, que está em dúvida, Senhor, que se pergunta, Senhor, qual é o caminho, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, esclareça, Senhor, esta vida, Senhor, que o Senhor tanto ama. Meu Deus, abra o entendimento, Senhor. Ó Deus, não permita, Senhor, ó Deus, que venha, Senhor, haver dois pensamentos, ó Deus, mas que o Senhor possa, Senhor, resplandecer através da Sua palavra, ó Deus. Conforme a Tua palavra falou conosco nesta noite, que nós devemos ouvir a Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor que nos conduzirá, Senhor, aos céus, ó Pai. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, nossas falhas. Ó Deus, e nos ajuda, nos ensina cada dia, Senhor, a trilhar pelo Teu caminho. Senhor, ó Deus, guarda os Teus filhos debaixo, Senhor, das Tuas mãos, ó Pai. Não permitas, ó Pai, que a influência mundana, Senhor, venha, Senhor, ó Deus, adentrar no meio da Tua igreja, ó Pai. Ó Deus, e se está entrando, Senhor, que o Senhor possa conservar aqueles que são seus. Dar sabedoria e discernimento espiritual. Senhor, ó Deus, quantas pessoas estão enganadas, ó Pai, adentrando por um caminho, Senhor, que conduz à perdição. Deus, em nome de Jesus, salva, Senhor, aqueles que são seus, ó Pai. Senhor, ó Deus, olha, Senhor, para a terra, Senhor, com olho de misericórdia, como o Senhor tem. Ó Deus, e arranca, Senhor, do pecado, arranca, Senhor, do engano. Senhor, ó Deus, salva, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, ó Deus, abençoa, Senhor, os irmãos que aqui estão, ó Deus. Dá a Tua bênção, Senhor. Ó Deus, o milagre que cada irmão espera, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, intervém, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, e faça, Senhor, a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, eu creio, Senhor, nas Tuas bênçãos, Senhor, e por isso te agradeço, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus.